Na festa de aniversário da empresa de Lucas, ele teve uma surpresa inesperada ao encontrar uma antiga colega de escola, Sara. Sara, sempre arrogante, não perdeu a oportunidade de zombar dele por ser um operário de fábrica. "Não chegue perto de nós, ok? Meu marido é um diretor educado em Harvard, muito acima de alguém insignificante e incompetente como você", ela disse, deleitando-se com o assédio. Essas palavras trouxeram de volta lembranças dolorosas do ensino médio, quando Sara costumava intimidar Lucas por ser pobre. Lucas sentiu como se a última gota de sua paciência tivesse se esgotado. "Bem, seu marido estará desempregado a partir de amanhã", respondeu ele. Sara, surpresa com as palavras inesperadas de Lucas, logo riu, achando que era uma piada. No entanto, ela e seu marido logo entenderiam o verdadeiro significado de suas palavras. Lucas tem 35 anos e conheceu sua esposa, Ana, no trabalho. Eles se casaram e este ano celebram seu 10º aniversário de casamento. Eles nunca tiveram uma discussão séria. Ana é uma pessoa gentil e orientada para a família. Lucas sempre foi grato a Ana, que sempre o apoiou, e eles viviam uma vida pacífica juntos. Um dia, a empresa de Lucas decidiu realizar uma festa de aniversário. Era o 50º aniversário da empresa, então seria um grande evento, e Lucas estava ansioso para isso. No dia da festa, ele vestiu um terno e gravata escolhidos por Ana e se preparou para sair. Ana fez um penteado lindo pela manhã e vestia um vestido claro. "Como estou?", perguntou Ana. "Você está incrivelmente linda", respondeu Lucas, encantado pela beleza elegante de sua esposa. Com Ana ao seu lado, eles se dirigiram ao local do evento. O local que alugaram era bastante grande, e à medida que se aproximavam, viram mais pessoas indo para o mesmo lugar. Era típico para uma festa de aniversário de uma grande corporação ter tantos convidados. "Sim, devem haver centenas de pessoas convidadas", disse Lucas a Ana, enquanto trocavam palavras e entravam no local, esperando o início do evento. Dentro do salão, muitas pessoas já haviam se reunido, trocando cumprimentos e se apresentando. Eventos da empresa são, de certa forma, uma chance de autopromoção, então os funcionários mais capacitados estavam ansiosos para fazer networking. Enquanto cumprimentava os convidados, Lucas foi abordado inesperadamente. "É você, Lucas?", ouviu uma voz familiar. Bem na sua frente estava Sara, sua colega de escola. Ela o olhava com um olhar que parecia zombar dele. Sara, a beleza e centro das atenções da turma desde a infância, ainda mantinha sua beleza mesmo após cerca de 20 anos desde o ensino médio. Mas agora sua beleza parecia desvanecida enquanto ela o olhava com desdém. "Faz tempo, não é, Lucas? O que você está fazendo agora? Todos estão preocupados com você, já que nunca aparece nas reuniões", disse Sara com um tom sarcástico. No ensino médio, Lucas não era exatamente popular na turma. Sara, aparentemente alheia a isso, continuou falando com um riso alegre. "Eu me casei há 5 anos. Meu marido é um funcionário de elite que estava encarregado de uma filial no exterior até recentemente, e hoje ele está sendo reconhecido como um funcionário excepcional." "Isso é ótimo, parabéns", respondeu Lucas, surpreso ao saber que o marido de Sara trabalhava na mesma empresa. Ele ofereceu suas felicitações, mas Sara, por algum motivo, ficou irritada. "Não há necessidade de você me parabenizar. Que tipo de trabalho você tem? Está associado à empresa?", perguntou ela com desdém. Antes que Lucas pudesse explicar, Sara acenou com a mão, desinteressada na conversa. "Não importa. Você provavelmente trabalha em alguma fábrica subcontratada, sendo apenas um graduado do ensino médio e tudo mais." "Sim, eu trabalho em uma fábrica", começou Lucas a falar novamente, mas Sara já havia se virado, perdendo o interesse. "Um operário de fábrica como você nem deveria estar aqui. Apenas fique quieto no canto e não se envergonhe", disse ela, se afastando em direção a um homem que Lucas deduziu ser seu marido, Marcos. Enquanto Lucas pensava que a atitude de Sara era mesquinha, ele se lembrou de seu nome. Sara o zombou por ser um graduado do ensino médio,
Mas, para ser preciso, isso não era completamente verdade. Quando Lucas estava no ensino médio, sua mãe ficou gravemente doente e seu pai perdeu o emprego devido à recessão. Desde aquele dia, a vida de Lucas mudou completamente. Seu pai, antes um funcionário diligente, começou a beber e a jogar para escapar da dura realidade. Logo ficaram sem dinheiro e tiveram que vender a casa, mudando-se para um pequeno apartamento de um quarto. Como estudante do ensino médio, Lucas cresceu, mas não podia comprar uniformes novos ou materiais esportivos, então teve que se contentar com roupas usadas de parentes. Isso o tornou um alvo de ridículo entre os colegas de classe. Sara, bonita e mandona, era a líder do grupo de bullying, instruindo toda a turma a não falar com Lucas. Ela era a garota popular da classe e ninguém ousava desafiá-la, então seu bullying continuou até a formatura. No dia da formatura, Sara chamou Lucas e perguntou com um sorriso sarcástico: "Para qual escola você vai? Seria bom se você pudesse conseguir um uniforme usado." Irritado com suas provocações persistentes, Lucas respondeu: "Não vou precisar de uniforme para a escola que vou. Não vou para o ensino médio, vou trabalhar depois do ensino fundamental." Ao ouvir isso, Sara riu alto. "Não acredito que você nem tem dinheiro para ir ao ensino médio. Bem, faça o seu melhor, seu pobre graduado do ensino fundamental." Lucas saiu sem responder. O que Lucas disse a Sara não era inteiramente verdade, mas também não era completamente falso. Ele frequentou uma escola noturna enquanto trabalhava durante o dia. Seu pai ainda estava afundado no álcool e sua mãe, que fazia trabalhos manuais, entrava e saía do hospital, então Lucas não tinha ninguém em quem confiar. Depois de se formar no ensino fundamental, ele procurou desesperadamente um emprego, mas poucas empresas estavam dispostas a contratar um graduado do ensino fundamental. A única empresa que o contratou foi a fábrica de máquinas onde ele ainda trabalhava. Lucas sempre amou mexer com máquinas, então se dedicou ao trabalho. Trabalhava durante o dia e frequentava a escola à noite. Equilibrar trabalho e estudo era difícil, mas ele conseguiu graças ao encorajamento dos colegas mais velhos, que lhe ensinaram o trabalho e até o tratavam com almoço às vezes, como se ele fosse seu próprio filho. Anos se passaram enquanto Lucas trabalhava, apoiado por todos. Após finalmente se formar no ensino médio, ele planejava continuar trabalhando na fábrica, mas seus colegas seniores o aconselharam de outra forma. "Agora que você se formou no ensino médio, tente estudar o máximo que puder", sugeriram, falando sobre programas de bolsas de estudo e apoio direto da empresa para os funcionários. Surpreso e grato pela preocupação deles, Lucas decidiu ir para a faculdade. Ele escolheu um curso relacionado ao negócio da empresa e ganhou força adquirindo várias certificações e pesquisando áreas especializadas. Depois de se formar na faculdade, Lucas retornou à empresa e, alguns anos depois, encontrou um ponto de virada no trabalho. Ele conheceu Ana, que se tornaria sua esposa. Ana era gentil com todos e tinha um sorriso encantador, e Lucas gradualmente se apaixonou por ela. Mas descobriu que ela também estava interessada nele. Ana o convidou para um encontro e, assim, começou o relacionamento deles. Alguns anos depois, eles se casaram felizmente e construíram uma família acolhedora juntos. Ao longo de uma vida cheia de altos e baixos, Lucas havia completamente esquecido sobre o assédio na escola. Então, quando Sara o abordou no evento, ele ficou genuinamente surpreso. Vendo seu olhar angustiado, Ana olhou para ele preocupada. Depois de Lucas explicar brevemente a situação, ela apertou sua mão firmemente. "Não importa o que alguém diga, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, Lucas. Vamos manter a confiança e aproveitar a festa de aniversário da empresa." "Sim, você tem razão", respondeu Lucas, encorajado pelas palavras de apoio dela. Eles decidiram esperar o início da festa. Depois de cumprimentar todos, a agitação finalmente diminuiu. Pensando em descansar até o horário de início, Lucas se moveu em direção à parede com Ana. "Você ainda está aqui?" Ali estavam Sara e seu marido, Marcos, com quem Lucas tinha acabado de se encontrar.
Um pouco surpreso por esbarrar neles tão inesperadamente, ele sinceramente parabenizou Marcos. Marcos, ouvi dizer que você é um funcionário excepcional e está recebendo um prêmio hoje. Parabéns. Mas em vez de responder, Marcos apenas olhou para Lucas de cima a baixo, como se estivesse avaliando-o. Este é o colega de escola operário de fábrica de quem você estava falando? Perguntou Marcos a Sara. Ele tem a audácia de comparecer à festa de aniversário da empresa, apesar de ser apenas um operário. Sara devolveu as palavras com uma expressão amarga. Então Marcos, ignorando a presença de Lucas, perguntou curiosamente a Sara: mas para um operário de fábrica, ele está vestindo um terno bom. Sou um elitista, então sou bastante exigente com ternos. Mesmo que ele tente usar um bom terno, está arruinado porque ele é um operário. É realmente embaraçoso ter alguém como ele como colega de escola. Franzindo a testa, Sara cuspiu suas palavras, e Marcos inquiriu mais. Embaraçoso, sim. Imagine, ele tem sido um operário de fábrica desde que abandonou o ensino médio. São 20 anos sendo apenas um operário. Uau, realmente, isso é inacreditável, respondeu Sara, rindo e apontando para Lucas. Marcos recuou, distanciando-se, como se achasse graça. Eles olhavam para Lucas com desprezo óbvio, e então olharam para Ana ao lado dele. Então, este operário, embora tenha abandonado a escola, conseguiu se casar. O que sua esposa faz? Perguntou Sara a Lucas, e ele respondeu honestamente. Ela trabalha no mesmo campo que eu. Nós nos conhecemos no trabalho. Naquele momento, Sara e Marcos se entreolharam e começaram a rir. Um casal suando no campo, fazendo trabalho braçal, é o par perfeito para um incompetente como você. Zombaram eles não apenas de Lucas, mas também de sua esposa. Lucas não conseguia entender como eles podiam dizer coisas tão horríveis sobre sua esposa, uma estranha para eles. Atordoado, ele ouviu Sara dizer: mas, se eu fosse você, estaria muito envergonhada de mencionar trabalhar em uma fábrica. Sim, para uma elite como eu, é inimaginável viver uma vida tão miserável, concordou Marcos. Por favor, parem de falar assim, retrucou Lucas com raiva aos insultos cruéis. Mas Sara olhou para ele como se ele fosse algo sujo e virou as costas, e Marcos o afastou como se estivesse espantando uma mosca. Se continuarmos falando com você, as pessoas podem pensar que sou um operário local como você. Poderia ir para outro lugar. Falar com alguém como você pode pegar mal para mim. Lucas estava fervendo de raiva diante de tal comportamento rude, mas como um adulto, não podia deixar suas emoções tomarem conta e começar a gritar, então tentou segurar. No entanto, Sara parecia zombar de seus sentimentos e lançou mais palavras de desprezo. De agora em diante, se nos vir, não se aproxime, ok? Meu marido é um diretor educado em Harvard, muito diferente de uma pessoa incompetente como você. As palavras dela, deleitando-se com o assédio, trouxeram de volta dolorosas memórias da escola. Naquela época e até agora, Sara agia com arrogância, acreditando que não haveria retaliação. Lucas sentiu como se a última gota de paciência tivesse se esgotado. Bem, seu marido estará desempregado a partir de amanhã, disse ele. Sara ficou surpresa com as palavras inesperadas de Lucas, arregalando os olhos, enquanto ele a olhava sem expressão. Ela riu, achando que era uma piada. Meu marido desempregado? Do que você está falando? Você perdeu a cabeça? Por que um operário como você teria qualquer poder sobre meu marido? Zombou ela. Isso porque eu sou o presidente da empresa, disse Lucas calmamente. Por um momento, Sara ficou atônita, depois de repente explodiu em uma risada alta. Você, presidente, não seja ridículo. Você está dizendo isso só porque meu marido é um diretor educado em Harvard e você quer superá-lo? Isso é mentira. Não é mentira, respondeu Lucas sério. Mas Sara claramente não acreditava em uma palavra. Marcos
Olhando de um para o outro, deu de ombros, incrédulo. Casada com um marido que inventa tais fantasias, você deve ser uma esposa e tanto, zombou ele. Enquanto Lucas observava as costas dele se afastando, ele tremia de raiva. A pessoa que tanto o assediou na escola ainda o tratava dessa maneira, mesmo agora, como adulto. E não era apenas ele. Estavam zombando de Ana e do local de trabalho de Lucas. Ele não podia ficar calado por mais tempo. Prestes a avançar em fúria para chamá-los de volta, uma mão gentil pousou em seu ombro. Ana, ouvi tudo, mas não é bom repreendê-los aqui, disse ela. Lucas, embora não quisesse recuar, especialmente depois de eles rirem de Ana, foi surpreendido pela expressão inesperada dela. Ela usava um sorriso malicioso. Tenho uma boa ideia, disse ela. Ouvindo o plano de Ana, Lucas assentiu profundamente, sentindo um alívio. Quando o anúncio do início da festa foi feito, eles se dirigiram aos seus assentos designados. O evento começou pontualmente e os funcionários começaram a cantar o hino da empresa. Em sua visão periférica, Lucas viu Sara e Marcos cantando também. Depois de verificar com os organizadores, descobriu que Marcos estava de fato sendo reconhecido como um funcionário excepcional e, junto com outros funcionários distintos, foi escoltado para um assento especial com sua família. Imaginando o que estava prestes a acontecer, Lucas suprimiu uma risada crescente. Após o hino, a parte de entretenimento começou. Houve performances de um mágico e comediantes, resumindo a história da empresa em um esquete, enchendo a sala de uma atmosfera festiva. Quando o entretenimento terminou, o anfitrião liderou os aplausos e continuou com a cerimônia. A seguir, teremos um discurso do presidente e CEO, Sr. Lucas Silva, anunciou o anfitrião. Ao ouvir essas palavras, Lucas começou a caminhar lentamente. Ao subir no palco, ele olhou para a multidão reunida, expressando sua gratidão enquanto todos ouviam atentamente. Apenas 2 pessoas eram exceção. Sara e Marcos estavam olhando para ele, boquiabertos e chocados. Mesmo do palco, Lucas podia ver seus lábios se movendo. Por quê? Por que ele está falando? Isso não pode ser verdade. Ele é o presidente? Lucas continuou falando normalmente. Normalmente, agora prosseguiríamos com a cerimônia de premiação para os funcionários excepcionais. No entanto, antes disso, tenho um anúncio a fazer. Um dos premiados, o diretor que foi designado para nossa filial no exterior, Marcos, será demitido de sua posição a partir de hoje. A sala foi envolvida em silêncio instantâneo. Quando Lucas tentou continuar com um sorriso, o anfitrião se aproximou dele, confuso. Qual é a sua justificativa para isso? Perguntou o anfitrião. Foi então que Sara de repente se levantou e gritou. Isso é mentira. Todos esse homem era apenas um colega da minha escola. Ele é apenas um operário de fábrica. Por que ele está aí? Sim, isso deve ser algum tipo de brincadeira. Mas essa brincadeira é de mau gosto, adicionou Marcos, rindo descaradamente. Os convidados na sala começaram a murmurar, envoltos em uma atmosfera tensa. Lucas continuou falando calmamente. Sara mencionou mais cedo que trabalhar em uma fábrica é um trabalho insignificante. Ela também me disse para não falar mais com ela, temendo que a insignificância dela a afetasse. Então o quê? Disse Sara, olhando para Lucas com raiva, as mãos nos quadris, ainda se recusando a admitir seu erro. Trabalho para esta empresa. Não posso continuar trabalhando com alguém que tem vergonha do nosso trabalho, respondeu Lucas. Mas meu marido é um diretor de elite completamente diferente de você. Pare com essa farsa agora, gritou Sara. Nesse momento, o diretor executivo, Ricardo, correu para o assento dos premiados, o rosto corado de raiva, e começou a gritar com Marcos. Ei, peça desculpas ao Sr. Silva agora. No entanto, Sara e Marcos, ainda meio sorridentes, se recusaram a acreditar nas palavras de Ricardo. Qual é o problema, Ricardo? Por que devemos pedir desculpas a um operário? Ele é apenas um trabalhador insignificante. Ele está apenas tentando nos assustar mentindo sobre demitir meu marido.
Mas Ricardo gritou de volta com a voz tremendo. Diga o nome da nossa empresa. Corporation Silva Tech, respondeu Marcos. Silva. Oh, murmurou ele, de repente percebendo e ficando pálido. O nome dele, Lucas Silva. Pode ser que ele seja realmente o presidente da nossa empresa? Ao ouvir essas palavras, Sara congelou de choque. Durante esse tempo, Lucas os observava e, julgando que eles finalmente entenderam, falou novamente. Parece que vocês finalmente acreditam em mim. Marcos, com o rosto pálido, estava tremendo e mal conseguia ficar de pé. Na verdade, Ana é filha de um grande fabricante que produz alguns dos principais dispositivos semicondutores do país. A empresa que me aceitou, um graduado do ensino fundamental, era uma das fábricas de seus pais. Naquela época, ainda era uma empresa de médio porte, assumindo várias produções de maquinário, mas há 20 anos desenvolveu seu primeiro produto proprietário, um micromedidor de crátera, e desde então expandiu seus negócios com o avanço da tecnologia de dispositivos eletrônicos. Agora, além da fabricação de semicondutores, estamos colaborando com empresas estrangeiras para desenvolver sistemas de teste ainda mais precisos. Combinando o conhecimento que adquiri na faculdade com uma perspectiva prática, participei ativamente do desenvolvimento de produtos depois de me formar, resultando em vários produtos de sucesso. Graças a isso, fui transferido para a sede e promovido a diretor de desenvolvimento de hardware eletrônico, e foi lá que conheci Ana. Mesmo após nosso casamento, a família dela nunca falou sobre meu passado, frequentando uma escola noturna. Em vez disso, eles me aceitaram calorosamente como um jovem diligente e entusiasmado, raro nesta era. Querendo retribuir essa família e a empresa que me criaram, dediquei-me ao meu trabalho sem distração. Então, há 2 anos, quando o pai de Ana se aposentou, assumi como presidente. Entendendo a verdade, Marcos parecia prestes a desmoronar. Ricardo, desesperado, disse: Você estava no exterior, então pode não ter conhecido diretamente, mas pelo menos verifique as informações sobre a empresa para a qual trabalha. Marcos, ainda pálido, tentou gaguejar uma desculpa, mas Ricardo, com o rosto vermelho de raiva, continuou gritando. Você está tão preso a ser um elitista da Universidade de Harvard que nem conhece o rosto do nosso presidente. Estou envergonhado de ter recomendado alguém como você como um funcionário excepcional. Ricardo então agarrou Marcos pelo colarinho e o arrastou até Lucas. Ricardo forçou Marcos a se ajoelhar e então, juntou-se a ele, pedindo desculpas. Peço desculpas profundamente pelo comportamento desrespeitoso do meu subordinado. Por favor, perdoe-nos. Estou tão arrependido por minha ignorância, é indesculpável. Finalmente, Marcos se ajoelhou por conta própria, com o rosto ficando vermelho e suando. Ana, que assistia a tudo, virou-se para Lucas com uma pergunta. Lucas, o que você vai fazer agora que revelou a verdade para todos, para evitar ser acusado de demitir unilateralmente um funcionário? Sim, ele está demitido. Alguém que insulta uma pessoa que acaba de conhecer dessa forma definitivamente não se encaixa na nossa empresa, respondeu Lucas. Ao ouvir isso, Marcos ficou em silêncio, suando. Ricardo rapidamente falou. Peço desculpas por meu julgamento errado, causando tal inconveniência. Não processarei por difamação, pois ele já pediu desculpas. Vamos demiti-lo e encerrar essa confusão. Ao ouvir as palavras de Lucas, Ricardo pareceu suspirar de alívio, pensando que a situação estava resolvida. Mas a próxima voz veio de Sara, que estava observando tudo em estado de choque. Com o rosto corado de raiva, ela gritou: Não me importo se você é o presidente ou o que for, por que você age de forma tão arrogante? Furiosa e quase ofegante, Sara foi recebida com a resposta calma de Lucas. Antes de criticar os outros, talvez você deva se preocupar com sua própria vida. Com seu marido demitido, você perderá sua renda e não poderá viver luxuosamente. Sara, ao ouvir essas palavras, finalmente pareceu entender sua situação, ficando imóvel, com os lábios trêmulos. Ana
Olhando para ela, sussurrou para Lucas. Lucas, vamos mandar essas pessoas embora agora. Sim, você está certa. É uma festa de aniversário especial, afinal. Precisamos garantir que todos que vieram aproveitem. Lucas instruiu a equipe a escoltar Marcos, que ainda estava ajoelhado, e Sara, pálida e rígida, para fora do local. Depois que eles saíram, a atmosfera do local foi renovada e a festa foi concluída com sucesso. Marcos tentou repetidamente pedir desculpas, mas Lucas os ignorou. Ter um funcionário que menospreza os outros por causa das palavras de Sara poderia eventualmente levar a problemas no trabalho. Marcos, que foi demitido, sofreu muito, pois já havia comprado uma casa e um carro luxuosos com empréstimos, contando com seu salário. Sara, que sempre amou um estilo de vida extravagante e aparentemente nunca economizou muito, encontrou suas finanças em apuros em poucos meses. Incapazes de pagar os enormes empréstimos, o casal teve que vender a casa e o carro e se mudar para um apartamento simples. Marcos lutou para encontrar um novo emprego, perdendo dinheiro e status, levando a intermináveis brigas em seu agora empobrecido lar. Eventualmente, eles se divorciaram e agora vivem separados. Desesperado por um emprego, Marcos finalmente encontrou trabalho como operário de fábrica, passando os dias em pé diante de uma esteira, montando máquinas em um processo repetitivo. Enquanto isso, Sara tornou-se assunto entre seus colegas locais por suas ações em relação a Lucas. Abandonada até por sua família, ela agora vive sozinha, lutando para pagar suas refeições. Sua beleza outrora valorizada desvanecida, ela mal consegue se sustentar com trabalhos noturnos. Quanto a Lucas e Ana, eles continuam vivendo felizes. O foco no desenvolvimento de funcionários excepcionais levou a um desempenho estável e crescente da empresa. Assim como a empresa ajudou Lucas, ele agora visa cumprir as esperanças da geração mais jovem. Eles aprimoraram os programas educacionais e sistemas de treinamento para os funcionários, o que já levou à criação de um novo produto inovador. Este produto é esperado como um passo significativo para a empresa, mas não é apenas um novo produto que nasceu. Lucas e Ana também deram as boas-vindas a uma linda filha. A família de Ana está exultante e a adora. Estou tão feliz por ter te conhecido. Estou realmente feliz, disse Lucas a Ana. Eu também. Quando me formei no ensino fundamental, pensei que minha vida estava acabada. Mas, ao nunca desistir do meu potencial e buscar incansavelmente um caminho, fui ajudado por muitos e agora levo uma vida tão feliz. Quero continuar a entregar produtos que tornem o mundo um lugar melhor, como uma forma de retribuição. Com essa determinação no coração, Lucas sorriu para sua preciosa família. Anos se passaram desde o incidente na festa da empresa. Lucas continuou a expandir a Silvatech, levando-a a novos patamares. Ele implementou políticas de inclusão e respeito no local de trabalho, garantindo que todos os funcionários fossem valorizados independentemente de sua posição. Ele também criou um programa de mentoria para jovens profissionais, ajudando-os a desenvolver suas habilidades e alcançar seus objetivos. Um dia, enquanto Lucas revisava os relatórios trimestrais em seu escritório, Ana entrou com um sorriso. "Você tem um minuto?" perguntou ela. "Claro, sempre para você", respondeu Lucas, deixando os papéis de lado. Ana se aproximou e segurou a mão dele. "Lembra-se de quando começamos a empresa? De como tudo parecia tão incerto?" perguntou ela. "Lembro sim, tantas noites sem dormir, tantas preocupações", respondeu Lucas, sorrindo. "Mas olha onde estamos agora. Tudo isso foi possível graças à sua determinação e visão. Você transformou uma pequena empresa em uma gigante da tecnologia", disse Ana, com orgulho na voz. "Não poderia ter feito isso sem você, Ana. Seu apoio, sua força, você é a razão pela qual consegui seguir em frente", respondeu Lucas, emocionado. "E agora temos a nossa família, nossa filha, que traz tanta alegria às nossas vidas", disse Ana sorrindo. "Sim, nossa pequena Maria.
Ela é o nosso maior presente, concordou Lucas. Enquanto conversavam, um jovem funcionário bateu na porta. Com licença, Sr. Silva. Desculpe interromper, mas há alguém aqui para vê-lo. Diz que é importante. Quem é? Perguntou Lucas, curioso. Ele se chama Marcos. Disse que trabalhou aqui antes, respondeu o funcionário. Lucas e Ana se entreolharam surpresos. Traga-o aqui, por favor, disse Lucas. Marcos entrou no escritório parecendo desgastado e cansado. Lucas, Ana, obrigado por me receberem, disse ele nervoso. Marcos, o que o traz aqui? Perguntou Lucas, tentando esconder sua surpresa. Eu queria pedir desculpas, de verdade, pelas coisas que disse e fiz naquela festa. Minha vida mudou muito desde então, e percebi como fui arrogante e cruel. Perdi tudo. Minha esposa, minha casa. Estou tentando recomeçar, mas é difícil, disse Marcos, com lágrimas nos olhos. Lucas olhou para Ana, que assentiu. Marcos, a vida tem uma maneira de nos ensinar lições difíceis. O importante é aprender com elas. Se você está disposto a mudar, talvez possamos ajudar, disse Lucas. Você faria isso por mim, mesmo depois de tudo? Perguntou Marcos incrédulo. Sim, porque todos merecem uma segunda chance. Vamos ver o que podemos fazer para te ajudar a se reerguer, disse Lucas estendendo a mão. Marcos apertou a mão de Lucas, grato. Obrigado, Lucas. Vou provar que sou digno dessa oportunidade. Lucas e Ana observaram enquanto Marcos saía do escritório, sentindo uma mistura de alívio e esperança. Você fez a coisa certa, disse Ana, sorrindo para o marido. Espero que sim. Todos merecem uma chance de redenção, respondeu Lucas. A partir desse momento, Lucas e Ana continuaram a construir uma empresa baseada em respeito, inclusão e oportunidades para todos. A história de Lucas e Marcos tornou-se um exemplo de como a humildade, o perdão e a determinação podem transformar vidas. A empresa prosperou, lançando novos produtos inovadores que revolucionaram a indústria. Lucas e Ana tornaram-se conhecidos não apenas por seu sucesso empresarial, mas também por sua dedicação ao bem-estar de seus funcionários e à comunidade. Lucas, agora mais velho e sábio, frequentemente refletia sobre sua jornada. De um jovem operário de fábrica a presidente de uma empresa de tecnologia, ele havia superado inúmeras adversidades. Mas o que mais o enchia de orgulho era saber que sua história inspirava outros a nunca desistirem, a sempre lutarem por um futuro melhor. E assim, com Ana ao seu lado e sua filha crescendo em um ambiente de amor e respeito, Lucas sabia que havia cumprido seu propósito. Ele havia não apenas transformado sua própria vida, mas também tocado a vida de muitos outros, criando um legado que perduraria por gerações. Vamos continuar fazendo a diferença, Ana. Para nós, para Maria e para todos que cruzarem nosso caminho, disse Lucas, olhando para o horizonte. Sim, Lucas, juntos podemos alcançar qualquer coisa, respondeu Ana, segurando a mão dele. E com essa determinação renovada, Lucas e Ana continuaram sua jornada, sempre acreditando no poder da mudança, da bondade e da esperança.